Olá, paz e alegria, seja bem-vindo ao canal. Hoje mais um dia e hoje nós na meditação do Evangelho, no dia nós temos também aqui uma lembrança, a lembrança de todos os fiéis defuntos. O Evangelho de hoje é um Evangelho específico para essa liturgia de hoje e nós vamos meditar esse Evangelho e também meditar na morte, no sentido da morte. Você já parou para pensar? Você já parou para refletir? No cristianismo, a morte representa o que, afinal? Hoje muitas pessoas estão tendo o sentimento de saudade, visitando ali túmulos dos seus mortos, seus entes queridos que fizeram a sua Páscoa. Às vezes a gente vai, quando alguém morre, a gente diz, perdemos a pessoa. Não, nós não perdemos. Não, essa pessoa ela faz uma passagem, é a Páscoa. A gente não perde as pessoas. Existe a saudade, a tristeza, mas nós não perdemos as pessoas. A morte no cristianismo ganha um outro sentido. E o Evangelho de hoje, específico para essa liturgia, nos faz refletir sobre isso. João, Evangelho de João, capítulo 19, de 17 a 18 e de 25 a 39. Diz assim, ó. E ele saiu, carregando sua cruz, e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado e Jesus no meio. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus então, vendo a mãe perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe, mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a Escritura até o fim, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de hisopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda, olharão para aquele que transpassaram. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vamos ver Jesus como um modelo em todos os sentidos, desde o nascer ao morrer. Jesus é modelo para nós. Jesus passou por todas as etapas que um ser humano deve passar. Nasceu, cresceu, desenvolveu e morreu. Mas, claro, deu um sentido a tudo isso, deu um sentido ao nascimento, à vida, tudo ganhou um novo sentido. A vida, nos trouxe essa graça para que nós pudéssemos contemplar. E Jesus é modelo para nós, até na morte. E nós, talvez, por não vivermos o cristianismo, ainda não entendemos o sentido da morte. A morte não é o fim. Jesus vai deixar claro isso. A morte era um inimigo, era considerado um inimigo. Jesus vence esse grande inimigo que é a morte. Ele vence a morte, porque ele ressuscita. E ele mostra para nós que a morte é uma passagem, que a morte é um passo para a ressurreição. Nós fazemos a nossa Páscoa. A gente passa
E a nossa vida aqui, na verdade, como nós já falamos em outras oportunidades, é uma passagem como uma passagem no aeroporto. A gente não mora no aeroporto, a gente está aqui de passagem. De fato, nós vamos vencer, passar pela morte para uma outra realidade. Isso é o que Jesus nos ensina, ele mostrou isso. E dentro do cristianismo a gente vê a morte de maneira totalmente diferente. Jesus passou por todos, Jesus teve ali as pessoas que fizeram luto, ele foi sepultado, ele teve todo o procedimento que era feito para um morto, mas ele dá um sentido. Jesus também, como alguém que vai morrer, está prestes a morrer, ele deixa um testamento, como todo mundo, quando vai morrer, deixa alguma coisa, não vai ficar, então vai deixar um testamento. Qual é o testamento que Jesus deixou? A mãe dele. Estava lá aos pés da cruz, antes dele morrer, estava lá a mãe e o discípulo amado. Então ele entrega a sua mãe para o discípulo amado. O discípulo amado representa cada cristão. Somos nós os discípulos amados. Eram os cristãos daquela época os discípulos amados. Jesus dá como testamento, como herança, ele deixa como herança, além de todos os seus ensinamentos, ele deixa a sua mãe. Na morte, o cristão, ele tem o auxílio, o socorro da mãe. Nós acreditamos nisso, né, como cristãos católicos, verdadeiramente. Temos o auxílio na hora da morte, ela é auxiliadora, ela nos auxilia também na hora da morte. E Jesus, ele passa por todo esse processo aqui, ele vai ser morto injustamente, ele carrega uma cruz, ele passa por todo o sofrimento, como eu falei, todas as etapas da vida. Ele também passa por momentos de dores, de alegrias, e ele vai entregar a sua vida. A morte de Jesus, na verdade, é uma entrega, ou seja, nós devemos viver esta morte diariamente, ou seja, a entrega, a morte, para nós tem esse outro sentido, o sentido de entregar-se. Não é, como Jesus mesmo vai falar, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. A morte no cristianismo ganha também esse sentido, de além de passagem, de entrega, de doação. Eu me desgasto, eu me mortifico, eu vou, doando a minha vida. Não é uma morte, algo tragédia que vai acabar com a vida, acabou tudo. Não. É uma entrega. O cristão, ele tem que entender que a morte agora para ele, o sentido é de doação. Ele vai morrendo para si mesmo para poder gerar vida nas pessoas. Esse é o sentido agora, um sentido muito mais profundo do que simplesmente, acabou tudo. Não, morreu, já era, perdemos essa pessoa. Não. Nós temos que entender esse sentido da morte. E Jesus nos ensina. Então, oremos pelas pessoas que já fizeram a sua Páscoa. Oremos por nós, para que nós possamos viver bem. Aquelas pessoas que estão de luto, que nós possamos entender o sentido, que a morte não é o fim, que possamos viver bem nessa terra, entregando a nossa vida, doando a nossa vida para termos uma passagem para a eternidade, para ganharmos a recompensa prometida àqueles que perseverarem e permanecerem fiéis ao projeto de Deus. Que o Senhor nos abençoe grandemente, abençoe todos aqueles que já se foram, que já partiram, fizeram a sua Páscoa. Abençoe também aqueles que estão de luto, estão sentindo tristeza pela falta de alguém. Que o Senhor traga o consolo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a nossa vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.